Olá, Jean. O nosso trabalho vai falar um pouco sobre espectrometria de fluorescência molecular. Esse é o artigo que a gente escolheu e esses são os integrantes do grupo. Esse artigo ele tem como objetivo analisar a liberação de ordem zero da arbutina e do ácido cumárico do complexo da proteína do soro do leite com alto teor de metoxilpectina, o WPC. Para a caracterização de sua estrutura, foi aplicada uma análise morfológica, e para os estudos das interações nas ligações, foi utilizada a análise de espectrometria de fluorescência com simulação de docking molecular, mais conhecido como acoplamento molecular. Como resultado, obteve-se que o WPC não influencia nos perfis de liberação e também obteve-se que o ácido cumárico teve prioridade na ordem de ligação do que a arbutina. Essas interações resultaram em conformações regulares e mudanças estruturais do complexo. E além disso, foi desenvolvido um novo modelo de ligação, revelando que o perfil de liberação de ordem zero final é o equilíbrio entre o efeito de competição e o efeito de difusão. Bom, falando agora um pouco sobre o porquê e a importância da escolha do nosso artigo. É simples, a gente fundamentou, né, pela necessidade que as empresas de hoje em dia estão encontrando em aperfeiçoar seus processos. E no trabalho em específico, isso foi possível graças ao auxílio da técnica, né, de espectroscopia de fluorescência molecular, na tentativa de desenvolver um sistema que seja regulador e que ele trabalhe a longo prazo, para que possa evitar desperdício. E a importância é que os reagentes que a gente vai utilizar nesse artigo vão ser utilizados para otimizar a produção de cosméticos em atividades anti-inflamatórias e de clareamento de pele, o que vai beneficiar a sociedade como um todo em produtos com mais qualidade e também proporcionar um menor desperdício de matéria-prima. E com isso o produto vai se tornar mais barato. A metodologia do artigo envolve diversos métodos espectroscópicos, dos quais vamos destacar os que envolvem a fluorescência, que é espectroscopia de fluorescência intrínseca, de fluorescência síncrona e de fluorescência tridimensional. Bom, começaremos apresentando os resultados e eles serão discutidos posteriormente. Bom, a primeira técnica de microscopia de emissão eletrônica foi usada para caracterizar o tamanho e a morfologia do complexo que apresentou estruturas porosas e multicamadas. Já para a intrusão do mercúrio, foi possível obter resultados mais diretos e detalhados do tamanho e da distribuição dos poros. Depois foi usada a técnica de espectrometria de fluorescência intrínseca. Ela foi usada para estudar a ligação da arbutina e do ácido cumário ao complexo WPC. Foi possível observar que, com o aumento da concentração da arbutina, a intensidade da fluorescência aumentou graduativamente, sofrendo um pequeno desvio para o vermelho do comprimento máximo de emissão de onda, conforme observado no gráfico A. Já quando ocorre o aumento da concentração do ácido, essa intensidade de fluorescência diminui, sofrendo um desvio para o azul, conforme observado no gráfico B. Já os gráficos de C a F mostraram tendências semelhantes a esses resultados. Depois utilizou-se a técnica de espectrometria de fluorescência síncrona para investigar o efeito de ligantes na conformação de proteínas e no microambiente de resíduos de aminoácidos. Através dessa técnica, foi oferecida informações sobre as características dos resíduos de tirosina e do triptofano. Foi observado que, com a adição da arbutina, o comprimento de onda máximo de emissão da tirosina e do triptofano exibiu desvios para o vermelho, conforme observado no gráfico A e no gráfico B. Já com a adição do ácido cumário, o comprimento de onda máximo de emissão desses resíduos sofreu desvio para o azul, conforme observado no gráfico B e no gráfico D. Foi oferecido, por meio de espectros de fluorescência 3D, informações mais detalhadas do complexo, com e sem a arbutina e o ácido, conforme é visto nos gráficos, e também foram obtidos dados que correspondem aos picos e às intensidades de fluorescência, que estão contidos na tabela 4. Foi concluído que a intensidade da fluorescência no pico 1 e 2 aumentou e foi acompanhada por um leve desvio para o vermelho após a adição da arbutina. Por outro lado, ao adicionar o ácido cumário, a intensidade da fluorescência diminuiu e sofreu um pequeno desvio para o azul. Continuando os resultados, vimos que a espectrometria de FTE foi utilizada para caracterizar as estruturas secundárias do complexo. Então, analisando o gráfico, onde temos as curvas com a absorbância com diferentes comprimentos de onda, temos três curvas, sendo a preta o complexo puro, o verde o complexo ligado com a arbutina, e o azul o complexo ligado com o ácido cumárico. Então, notou-se que entre os comprimentos de 1650 e 1540, o HPC ele notou um pico maior. E assim, nessa faixa, foi feito um ajuste nesse pico para cada amostra. E assim, o outro utilizado também
foi o espectro CD. Ele foi utilizado para analisar as estruturas secundárias da proteína. Então, observou, a gente tem um gráfico, né, onde tem a variação óptica em relação ao comprimento de onda. Então, quando se adiciona a arbutina, nota-se que a variação óptica há um aumento dela. Enquanto, quando se adiciona o ácido cumárico, tem uma diminuição da variação óptica. Outra coisa que se notou é que entre 190 e 200 nanômetros, temos um pico positivo, estreito, enquanto em 210 a 230 a gente tem um pico negativo mais largo, certo? E no doping molecular foi utilizado para obter informações mais precisas nas ligações e afinidades quando se liga esses ligantes com um complexo. Então, notou-se que quando ele se liga com a arbutina, tem uma predominância de ligações de hidrogênio. Quando ele o complexo é ligado com o ácido cumárico, tem uma predominância de interações hidrofóbicas. E, por último, o teste de alienação e encadenação, que com diferentes amostras, com diferentes concentrações de arbutina e ácido cumárico, foi possível obter a ordem de ligação a partir da intensidade de fluorescência. Então, por exemplo, adicionando apenas a arbutina, observa uma intensidade fluorescência maior do que quando você coloca apenas o ácido cumárico. E com isso a gente consegue obter informações da ordem de ligação formada. Agora, vamos iniciar a discussão dos resultados anteriormente apresentados. Os perfis de liberação de arbutina e de ácido cumárico deveriam seguir a lei de Fick, que define a difusão e se aplica para estados onde as moléculas não interagem com a superfície do poro, e assim os perfis de liberação dependeriam principalmente do tamanho das moléculas e dos tamanhos dos poros. Se a molécula for menor do que o tamanho dos poros, ocorre uma liberação rápida de início e depois lenta, e o tamanho das moléculas medidas foram bem inferiores do que os poros. Porém, o sistema não se comportou como o modelo elaborado pelo Fick. E o autor ele conclui que há interações entre os componentes e o complexo WPC age apenas como veículo para essas interações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades de ligação e análise termodinâmica de arbutina, ácido cumárico para o complexo WPC-HMP. O que a gente tem é que a fluorescência dos analitos, ela pode ser utilizada para a determinação das propriedades de suas ligações. O que acontece na maioria dos casos é uma sobreposição espectral entre a absorção e a fluorescência, o que faz com que parte dessa fluorescência sofra uma autoabsorção. Este efeito se chama efeito do filtro interno e, para ele ser diminuído, foram utilizadas baixas concentrações do fluoróforo no artigo. Já a fluorescência intrínseca do WPC está intimamente relacionada com os resíduos de triptofano. Quando temos comprimentos de onda maior que 330 nanômetros, teremos uma exposição do triptofano e um microambiente polar. Já quando esse comprimento de onda é menor que 330 nanômetros, temos um ocultamento do triptofano e um ambiente apolar. No artigo utilizou o microambiente polar, onde quando se adicionava-se a arbutina, tinha um desvio para o vermelho, aumentando assim a polaridade e a exposição do triptofano, o que aumentava a intensidade da fluorescência. E quando adicionava-se o ácido cumárico, a gente tinha um deslocamento para o azul, com uma diminuição da polaridade do microambiente e um ocultamento de parte do triptofano, que fazia uma supressão da fluorescência. Nesse sentido, o ácido cumárico ele funciona como um quencher, que é um agente extintor de fluorescência, que quando esse quencher entra em contato com o fluoróforo excitado, ele vai estar diminuindo a intensidade da fluorescência. Bom, agora falando aqui sobre as alterações estruturais conformacionais de WPC. Bom, primeiro, o comprimento de onda de emissão máximo de espectro de fluorescência síncrona estava relacionado diretamente com a hidrofobicidade do microambiente em torno das moléculas de cromófilos. Essa relação foi da seguinte maneira: o deslocamento para o vermelho do comprimento de onda indicou a diminuição da hidrofobicidade, e o deslocamento para o azul é uma evidência de aumento de hidrofóbico. Para os espectros de fluorescência 3D, o pico 1 é o comportamento espectral de fluorescência TIR e TRP. O pico 2 já está relacionado com as estruturas secundárias como consequência de CO na estrutura do peptídeo. Para espectros CB, a banda positiva estreita e a banda negativa ampla indicaram que a folha beta é a estrutura secundária dominante. Por fim, a banda positiva aumentada e a negativa reduzida levou ao aumento das estruturas secundárias antiparalelas e paralelas. Bem, então, nessa parte foi proposto esse modelo de ligação e de liberação. Então, com base nos dados obtidos, verificou-se que o cálice do WPC possui uma cavidade hidrofóbica que acomoda melhor o ácido cumárico, conferindo a ele, então, uma constante de ligação mais alta do que o da arbutina, que se liga próximo à superfície. De tal forma que, quando os dois ligantes entram em contato com o complexo,
ocorre uma ligação, uma competição pelo sítio de ligação, ocasionando algumas alterações, como na fluorescência, que foi observado nos gráficos anteriormente, que devido à adição ou variação da concentração tanto do ácido cumárico como da arbutina, acarretava também numa alteração dos picos de fluorescência. Isso também serviu, então, como uma nova possibilidade de liberação de ordem zero, que foi avaliada, então, pelo princípio da competição e da difusão. Então, uma vez que o ácido cumárico apresenta uma constante ligação maior, ele se liga primeiro ao complexo WPC-HMP, que vai ser, então, atacado pelas moléculas de arbutina, devido a esse efeito da competição, liberando, então, o ácido cumárico no meio. Ao passo que a arbutina, agora que está ligada ao complexo, também vai ser atacada pelas moléculas de ácido cumárico, sendo liberado no meio. Então, devido a esse efeito da competição, ocorre a liberação. Da mesma forma que com a difusão. Esse efeito da ligação e liberação vai acabar diminuindo a velocidade de difusão no tempo inicial e aumentando a velocidade de difusão no final, que contraria a lei de Fick, confere ao sistema, então, uma liberação muito próxima da ordem zero. Então, esse novo modelo de ligação-liberação proposto leva em consideração, então, que essa liberação da ordem zero se dá como um equilíbrio entre a competição e a difusão. Por fim, a conclusão. Então, o artigo buscou avaliar os mecanismos de liberação de ordem zero da arbutina e do ácido cumárico do complexo da WPC-HMP por meio da espectroscopia de fluorescência, com simulação do docking molecular, avaliando, então, que as reações podem ser espontâneas e que a constante de ligação do ácido cumárico vai ser maior do que da arbutina. Verificou-se ainda que a arbutina apresenta força de Van der Waals e ligações de hidrogênio, ao passo que o ácido cumárico é regido por interações hidrofóbicas. Então, todos esses dados serviram para elaborar esse perfil final de liberação de ordem zero, que seria um equilíbrio entre o efeito de competição e de difusão. Então, nosso artigo seria basicamente esse. Agradeço a todos pela atenção.